Boa tarde a todos, todas e todes. Quero inicialmente cumprimentar cada um de vocês, cumprimentar os nossos queridos convidados e dizer da nossa alegria pela quarta edição dos estudos de politização LGBTI. Dizer que essa é uma iniciativa inicialmente que surgiu de uma conversa muito despretensiosa com o professor Ítalo Silva, que estará conosco em uma das mediações ainda nesta tarde. E a ideia, inicialmente, era possibilitar, por meio de estudos teóricos, literatura, ampla bibliografia sobre a diversidade sexual e de gênero, oportunizar rodas de conversa, no estilo de aula, no estilo de palestra, para que nós conseguíssemos verdadeiramente emancipar esses conceitos e, ao mesmo tempo, fomentar a politização. Inicialmente, nós iríamos realizá-lo em um formato, digamos, que contemplasse o interior do estado de Goiás. Lamentavelmente, nós não tivemos êxito em função das amarras e dos entraves que a nossa comunidade sabe muito bem. E, frente a isso, e conhecendo o trabalho que o Digo realiza com toda a robustez e também levando em consideração que o audiovisual já cumpre como serviço de resistência por meio das artes, nós apresentamos a ideia ao Cristiano para que o Digo acolhesse esse projeto. Então, para nós é muito satisfatório estar com vocês em mais uma edição, e dessa vez podendo ampliar com mesas que dialogam entre si, e também oportunizando uma reflexão assertiva, crítica e conhecendo perfis literários distintos, né? Por isso que essa primeira mesa ela se propõe a problematizar sobre o mercado editorial, notadamente as figuras que compõem essa tríade da elaboração do livro, né? Tanto pensar o escritor, a obra, a recepção, e quais as implicações desse processo, principalmente considerando que o cânone literário brasileiro é predominantemente misógino, heteronormativo. Qual o espaço que a literatura produzida por pessoas LGBTI se encontra na atual configuração? Eu penso que uma das nossas principais preocupações nessa primeira mesa é traçar alguns perfis e analisar, sobretudo, o impacto dessas produções, né? Os nossos convidados terão em torno de 10 minutos cada um para fazer uma explanação sobre si e também de que maneira que as suas escrevivências como escritores, agentes culturais, produtores do segmento livreiro se relaciona com esses entraves. Não é? Por isso mesmo é que nós nos preocupamos em estabelecer uma mediação que considere também essas especificidades profissionais. Né? Eu farei uma breve apresentação de cada um e, na sequência, o convidado já iniciará a sua fala, a sua explanação. Gostaria de reiterar da importância de todos vocês participarem conosco desse debate, para que a gente, de fato, consiga agregar conhecimento e perceber essas linhas de força, esses tensionamentos que dizem respeito ao processo editorial no Brasil. Começo, portanto, apresentando o querido Alexandre Rabelo, ele que é autor dos romances Miss Macunaíma, uma publicação de 2022 pela editora Record, Itinerários para o Fim do Mundo, publicação de 2018 pela editora Patuá, Nicotina Zero, publicado em 2015 pela UOL, e é co-organizador da coletânea A Resistência dos Vagalumes pela editora Nós, em 2019. Também dirige e organiza, desde 2018, o Mix Literário, evento que reúne
que premia autores queer brasileiros com o prêmio Caio Fernando Abreu de literatura. Vale salientar que quando nós o convidamos para participar dos ensaios, eu fiquei profundamente feliz, porque o mix literário, para nós que fizemos toda a concepção dos estudos, foi uma grande inspiração, principalmente pela resistência que o mix por si só já representa na cena da produção literária para a população LGBTI. Então, muito obrigado pelo aceite. Como eu disse anteriormente, ele vai conduzir uma abertura em torno de 10 minutos e na sequência a gente avança para as perguntas, trocas, partilhas. Estejamos à vontade para que esse diálogo aconteça. Obrigado. Obrigado, Rafael. E agradecer a vocês pela presença nesse horário um pouco ingrato. Queria agradecer muito pelo Digo por essa oportunidade. Realmente é uma iniciativa muito rara, importante e sólida que nós temos aqui no Brasil. Acho que vale até citar que a articulação para a criação do mix literário aconteceu aqui, na terceira edição do Digo, né? O André Fischer, que é o diretor do Festival Mix Brasil, veio para cá colaborar também. E foi aqui que a gente se articulou para fazer um braço de literatura lá, né? Nessa época, em 2018, 2016, desde 2015, quando eu publiquei o primeiro romance, Nicotina Zero, eu me sentia muito isolado enquanto autor gay, LGBTQIA+, mesmo porque o tipo de narrativa que eu crio não necessariamente aquilo que a gente talvez chame mais hoje em dia de uma literatura identitária, no sentido de que de alguns temas mais clássicos assim, que a gente encontra na literatura feita pela nossa comunidade, como Sair do Armário, como um primeiro amor, que é uma coisa que você encontra principalmente no que a gente chama de uma literatura YA, né, Young Adult. Então eu queria muito entender qual era o meu lugar como escritor, tentando colocar nos livros personagens da nossa comunidade, mas que não necessariamente traziam como foco principal problemáticas da nossa comunidade, ou que mostrasse que existem, que as nossas narrativas são múltiplas, né? De que os problemas que nos definem não são exclusivamente problemas da nossa comunidade e da nossa identidade, né? São muitas outras questões sociais que nos atravessam e que me interessam na minha literatura e de outros autores. Então, a busca mais de uma literatura interseccional. Só que lá em 2015, eu me sentia muito isolado nesse sentido. Lá em São Paulo, a gente não tinha debate nenhum sobre literatura LGBT reunindo autores. E aí eu comecei com alguns amigos, de maneira muito underground, talvez, fazer um encontro aqui, outro ali, de maneira muito, muito independente. Foi através desses primeiros encontros até que o Digo chegou ao meu trabalho. Foi muito importante vir para cá para consolidar começar a consolidar esse tipo de discussão. E aí, então, nesses 7 anos de mix literário, que a gente todo ano faz uma série de debates, de eventos, de premiações, a tentativa é reunir diferentes espectros de produção literária da nossa comunidade, para mostrar, em primeiro lugar, que existe uma diversidade dentro da diversidade, né, de que a gente precisa se articular um pouco mais e combater muitos preconceitos relativos ao meio editorial, de fato, né. Ontem, por exemplo, à noite, estava conversando com o Renan Quinalha, que vai para esse ciclo aqui também. Ele tem uma coluna na 451 para comentar a produção editorial da nossa comunidade. E a gente estava falando isso, por exemplo, um livro, vocês devem ter ouvido falar de um babado fortíssimo que rolou com relação ao prêmio Sesc de literatura, que é um prêmio bem tradicional, que nos últimos anos premiou vários autores gays, inclusive, só que esse último ganhador, por ele começar com uma cena que representa de uma maneira muito explícita o sexo gay, recebeu uma série de boicotes que fez com que o prêmio se desarticulasse. O Sesc não vai mais apoiar esse prêmio, a editora Record também não. Ele ganhou outras, enfim, vai ganhar outros contornos, outras conotações, e aí ficou esse embate, né?
Por um lado, o mercado editorial ele é muito cruel, não só para a nossa comunidade, mas em geral, no sentido de nichar muito o mercado. Então, se você é um autor gay, você está produzindo o que eles chamam de uma literatura LGBT, que é voltada apenas para pessoas da nossa comunidade, né? O que é maravilhoso, a gente precisa se ver representado, nós precisamos buscar nós mesmos para nós lermos, mas nós não queremos, não acredito, ficar num gueto, né? Então, é engraçado como essa iniciativa do SESC, ela mostrou a seguinte questão: cobra-se da gente de ser mais, digamos, universal, que já é uma categoria muito em desuso. Quando a gente produz uma literatura que fala da nossa comunidade, mas também de outras questões sociais, né, a gente é acusado por ser gay demais nos livros, ao mesmo tempo em que eles querem que a gente seja gay só pra gente mesmo. Então, assim, é uma grande cilada, assim, é um grande paradoxo que eu não sei ainda muito bem como lidar com isso, a não ser me juntando a outras pessoas, né, e tentando fazer uma força contrária para discutir essas questões, né? Então, por exemplo, a curadoria desse ano vai ser exatamente para discutir o que é uma literatura identitária, né, e o que é uma literatura universal. São duas categorias totalmente preconceituosas, né? Por que a literatura escrita por pessoas negras tem que ser considerada uma literatura identitária? Por que a literatura escrita por mulheres, a arte em geral, é considerada uma literatura identitária? Por que só aquilo que é escrito pelo homem branco heterossexual é considerado uma literatura universal, né? E aí eu comecei até a fazer um histórico assim, desse movimento, pensando assim, o quanto já desde os anos 60, 70, quando a gente começa um movimento um pouco maior de democratização da literatura e das artes em geral, porque felizmente hoje em dia mais pessoas conseguem ser artistas, né? Mas já nesse momento dos anos 60, esse início de uma democratização, criou-se então uma diferença entre a tal da literatura universal, da arte universal, e o que se chamava na época de uma literatura marginal, né? Um termo que vigorou principalmente nos anos 60 e 70 e que eu não acho nem um pouco bonito, assim, apesar de eu ver que alguns autores compram isso para si. E depois, nos anos 80 e 90, criou-se a alcunha, quando caiu o desuso marginal, criou-se a ideia de uma literatura underground, que eu também sou totalmente contra isso, né? E agora colocam a gente como uma literatura LGBT, que eu também sou contra isso. Existe uma literatura, e existe uma literatura feita por LGBTs, vamos acrescentar essa palavra, né? Feita por LGBTs, né? Tem autores gays, lésbicas, trans, que não necessariamente falam sobre a nossa comunidade, que para eles tem outras questões sociais mais urgentes, né? Então, acho que isso, assim, em panorama mais ou menos. Maravilha. E é interessante como que a sua fala já anteviu algumas particularidades justamente sobre essa chave do identitarismo e como que muitas vezes isso ainda ressoa nos documentos oficiais, notadamente quando você consulta, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que os professores de literatura acabam se instruindo durante o seu fazer pedagógico e constrói a sua metodologia. É interessante como que isso ainda se faz perceptível. E eu concordo plenamente com você, é uma perspectiva que precisa sim de uma quebra, de uma subversão, e é necessário pensar alternativas que consigam projetar essas obras na mesma proporção em que elas são lidas, discutidas. Então, de fato, acho que foi uma boa abertura para a nossa rodada dessa tarde. Bom, eu sigo apresentando o nosso querido Jean Cândido, seguindo a nossa ordem. É editor, tradutor e produtor cultural, mestrando em letras, língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana pela USP, pós-graduado em edição e gestão de editora,
bacharel em artes cênicas e psicologia, fundou em 2016 as edições Cândido, casa editorial com foco em literatura, teatro, arte e humanidades, idealizador do projeto Multilinguagem Casa Queer, primeiro espaço exclusivamente LGBTQIA+, da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, e com novas edições previstas para 2024, tanto na festa como também na parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo. É também ator e dramaturgo. Então eu passo a palavra para você, Jean. Como eu havia comentado anteriormente, o que a gente está fazendo nesse primeiro movimento da mesa é uma exposição em linhas gerais de como que a temática do segmento editorial atravessa a sua escrevivência como fazedor de arte, fazedor de cultura, e quais as perspectivas que você vislumbra dentro do seu campo de atuação, já sinalizando para algumas pinceladas de mecanismos de intervenção no currículo, nas artes como um todo. Em primeiro lugar, boa tarde. Desculpem pela demora, vou sair de Goiânia com a fama de diva, de chegar a última chegada. Mas eu não sei se eu estou um pouco adolescente na minha vivência com a militância e com as artes, especificamente dentro do segmento LGBT, e isso é uma coisa que eu fico pensando muito nisso, é algo que eu fico pensando muito. Mas, bom, eu tenho uma perspectiva que talvez algumas pessoas podem considerar como radical até. Radical, talvez até um pouco obtuso, se a gente for pensar dessa forma. Eu acredito que dentro da arte, dentro da literatura especificamente, que é o trabalho que eu faço, né, mais focado, a partir do momento que eu sou um corpo LGBT e que eu tenho uma posição no mundo como uma pessoa LGBT, qualquer coisa que eu faça na literatura, ela é política, ou senão vai ser um desperdício de trabalho, de energia. Eu escutei um pouco, o Alexandre estava acabando de falar, e eu concordo com ele que sim, não existe uma literatura LGBT, não é uma categoria de literatura que tem que ter uma categoria como isso, né? É uma literatura LGBT, mas sendo um escritor LGBT ou, né, trabalhando como um editor LGBT, algumas vezes eu sinto que nós perdemos um tempo e uma energia em não falar, em não abordar, em não trabalhar as coisas que precisam ser trabalhadas dentro da literatura. Ontem, em São Paulo, foi assassinado um garoto de 24 anos, eu tenho 44 e eu só fico pensando que tem idade para ser meu filho. E morreu porque marcou um encontro por aplicativo e foi assassinado. O assaltaram e foi assassinado. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, quando eu vejo tudo que está acontecendo de retrocesso com as leis que não existem no Brasil de fato, né, para nos proteger, quando eu vejo que o Brasil ainda, e por muito tempo ainda, vai ser o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo, não tratar desse tema de uma forma mais profunda é desperdício. Não acho que a gente ainda precisa estar falando sobre saída de armário, não acho que a gente ainda precisa estar falando sobre boy conhece boy, menina conhece menina, se apaixona e que lindo, heartbroken, sei lá qual é o nome daquela merda lá. Acho que nós já ultrapassamos isso, já saímos do armário há muito tempo. Estão querendo nos colocar de volta para o armário. Então, dentro de uma perspectiva de letramento, de literatura, dentro de uma perspectiva de fazedor de cultura, não bater nessa tecla e não, de certa forma, pedir um pouco mais de quem faz literatura, de que fale mais sobre essas coisas, de que para de tangenciar, para de tergiversar, a gente tem coisas muito mais importantes para falar porque estão morrendo.
E nós temos uma responsabilidade, nós temos uma pena na mão. Então, a criação da Casa Queer, que é esse projeto, você demarca o meu tempo, tá? Quando você fala assim, já acabou, eu paro na hora. A criação da Casa Queer, ela surgiu de uma demanda. Eu frequento a Flip. Para quem não conhece a Flip, a Festa Literária de Paraty é a maior festa literária do país, que existe há 22 anos. E eu sempre conto essa história, mas eu vou parar de contá-la porque já foi, a gente já começou o projeto. Mas em 2022 eu fui à Flip para assistir um bate-papo da Camila Souza Vilhada, que é uma escritora trans, é uma mulher trans da Argentina, e eu fui a Paraty só para ver esse bate-papo, e colocaram ela para poder ser mediada por um homem branco, cis, hétero. E em algum momento esse mediador pergunta para ela sobre a literatura dela, que é uma literatura de fantasia, porque você escreve sobre mulheres que não são mulheres, seios que não são seios. E aí eu saí desse bate-papo pensando, não é mais possível que na maior festa literária do país, que recebe gente do mundo inteiro, nós ainda tenhamos que ser mediados por héteros que não entendem bolhufas do que os nossos corpos vivem. E olha que eu sou um homem gay branco, eu não entendo bolhufa do que um corpo trans vive. Eu não entendo bolhufa nem sequer do que um homem gay negro vive. Porque eu transito em qualquer espaço que eu quiser. Em qualquer espaço, eu entro em qualquer espaço. Eu não tenho nenhum problema com isso. E justamente por isso, eu acho que depois da Covid, depois que morreram 700 mil pessoas nesse país por uma falta de política pública honesta para nos proteger, e depois de 700 mil pessoas mortas, não é possível que a gente ainda continue falando de boy, conhece boy e se apaixona na escola. Me desculpa. Tem espaço? Tem adolescentes que precisam ler isso? Tem. Porque precisa dessa representatividade. E tem pessoas que fazem isso muito bem. Mas que isso se torne o mainstream, que isso se torne a principal via de palavra e de literatura que é produzida no Brasil, é um atraso. A Argentina, que está vivendo uma guerra cultural agora, sempre que eles estão vendo o que nós estamos produzindo, a grande pergunta é: mas vocês ainda estão falando de coming out? Vocês ainda estão falando de saída do armário? O mundo já girou. Então, para encerrar minha fala, e de uma forma talvez muito caótica, o que eu gostaria de resumir dentro do que eu acredito como trabalho, como projeto e como responsabilidade, e que eu vou brigar por isso o tempo todo, mesmo que briguem comigo, porque sim, vão brigar e tudo bem, é que hoje, na literatura, na arte, na cultura, sendo LGBT, nós precisamos falar muito além. O letramento ele precisa ser muito mais profundo, porque determinadas coisas são mais simples de serem trabalhadas do que outras, e é sobre o difícil que nós temos que trabalhar. Eu acredito plenamente nisso. Obrigado, Jean, pelas contribuições. A sua fala me trouxe algumas reflexões, principalmente no que diz respeito a pensar as existências marginalizadas no contexto de produção editorial. A professora Regina Del Castanho, da UNB, se debruça justamente sobre esse mapeamento dessa pluralidade subjetiva nos textos literários e perceber a grandiosidade do que representa a Casa Queer dentro da Flip, não é? E tendo em vista a relevância desse projeto, a envergadura disso, só para compartilhar um dado sugestivo, aqui em Goiás
nós não temos uma feira literária. Nós teremos a primeira edição agora em outubro, que é fruto de uma articulação entre as instituições públicas federais do Estado, inclusive será aqui no Martins Sererê, e é uma edição que eu integro a curadoria. Um dos grandes desafios é pautar a representatividade de autores, de segmentos, justamente porque ainda se tem uma visão muito anacrônica, retrógrada de como se produz literatura. E o Estado de Goiás realmente acaba ficando restrito, né, a figuras como Bernardo Ellis, Carlos Bernardes, Cora Coralina, como se fossem tão somente as expressões do que se faz de literatura, do que se produz de literatura. Então, seguramente ouvi-lo me trouxe algumas percepções de como repensar uma feira que discute justamente esses pressupostos, né? Em paralelo à feira literária que vai acontecer em outubro, nós realizamos a Feira Literária do Vale do São Patrício, que é uma micro-região do estado de Goiás, que já na contramão do cânone, procura justamente conferir visibilidade às autorias femininas, às autorias indígenas, sobretudo, né? E também lança um especial enfoque na produção quilombola, sobretudo no território Calunga, na Chapada dos Veadeiros, onde se depreende de que maneira que essas narrativas elas cooperam para a ancestralidade, para o pertencimento do Estado. Então são dois eventos que, de certa forma, nos desafiam a pensar essas existências plurais que você trouxe na sua fala de forma tão assertiva. Bom, passo agora para o nosso último articulador dessa primeira mesa, e aqui eu já peço para que aqueles que queiram fazer alguma interpelação, alguma pergunta, se organizem, porque nós temos um tempo extremamente sucinto, pois a tarde é altamente qualificada, então nós temos que ser breves. Luffy Stefan é cineasta, roteirista, jornalista, escritor, ator e cantor. Formado em comunicação, rádio e televisão na Universidade Metodista, além de formação técnica como ator na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Como roteirista e cineasta, escreveu e dirigiu 10 curtas-metragens ficcionais entre os anos de 1997 e 2017, todos ligados à temática LGBTQIA+, incluindo seus curtas mais premiados. Os Clubbers também comem, 1999, Rasgue Minha Roupa, 2002, e Meu Namorado LG, 2006. Os dois últimos rodados em Super 8. A temática LGBTQIA+, também é a marca de seus dois longas documentários. Os premiados São Paulo em Wi-Fi, 2016, melhor documentário no Festival Queer Lisboa, e A Volta da Pauliceia Desvairada, 2012, prêmio Escolha do Júri no Festival Rio LGBTQIA+. Roteirizou e dirigiu Cinema e Diversidade, série documental para a TV, em 10 episódios, sobre o cinema brasileiro LGBTQIA+, do século XXI, inspirado em seu próprio livro, O Cinema que Ousa Dizer Seu Nome, da editora Giostre, de 2016. Publicou ainda um livro jornalístico, Traga os Cavalos Dançantes, de 2008, obra-reportagem sobre a casa noturna paulistana, Underground, a Louca. Muito obrigado, querido. Obrigado. Bom, primeiro eu agradeço o convite do Digo e do Rafael para participar dessa mesa. Eu acredito que fui convidado por essa minha experiência como jornalista, né? Jornalista de temáticas LGBTs. Embora hoje o meu trabalho principal seja como cineasta, também LGBT, né? Inclusive estou com um filme aqui no festival, né? Mas eu tenho esse histórico de trabalhar com o que a gente chamaria de um jornalismo feito por e para pessoas LGBTs, né? Isso aconteceu na minha vida a partir do final dos anos 90, quando eu comecei a trabalhar no site Mix Brasil, que é um site com base em São Paulo, que não existe mais, né? Que foi engolido pela internet, infelizmente, né? Aconteceu um apocalipse e o site desapareceu.
Mas enfim, eu trabalhei lá durante muito tempo, várias temporadas, no Mix Brasil, que foi um site muito importante de jornalismo, né? Um site de cultura, notícias, informação sobre o público GLS, na época era GLS, né? É tão antigo o site que nem existia ainda a sigla LGBT, né? Era GLS. Então o Mix Brasil teve essa importância de ser um veículo que deu continuidade a toda uma história do jornalismo, que a gente poderia chamar de jornalismo LGBT, né, no Brasil. Inclusive agora estou finalizando meu novo documentário, meu novo longa, que é justamente sobre isso, né, que tem o título Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil. É um documentário que está sendo finalizado agora, em breve vai começar a circular, e que conta exatamente essa história, né, os principais veículos jornalísticos, revistas, jornais, fanzines, da era impressa, né, desde o comecinho dos anos 60, até chegar na era da internet, né, na virada dos 90 para os 2000, com os portais e blogs e tal, né. Então esse documentário é uma espécie de linha do tempo dessa história e que tinha muito a ver com a minha própria história por conta disso, né, por eu ter trabalhado também como jornalista em veículos LGBT. Além do Mix Brasil, trabalhei na Capa, que também era um site LGBT, e cheguei a escrever matérias como freelancer para revistas impressas, como a G Magazine, que também não existe mais, e a revista Homens no Rio. E mais recentemente, o meu trabalho de jornalista me levou... Hoje eu não sou mais, não me considero mais um jornalista no cotidiano, mas ainda às vezes eu faço alguns trabalhos nisso, né, nessa área. E aí o ano passado trabalhei na pesquisa de um livro, que é o livro Babado Forte, da Érica Palomino, que foi lançado originalmente em 1999, né? Que é um livro que ela lançou na época sobre a cena noturna paulistana dos anos 90, né? O livro foi lançado em 99, e ali ela fez uma espécie de radiografia daquela cena noturna que incluía muito da comunidade LGBT do período, né? Não só a cena noturna paulistana, a cena eletrônica, que estava misturada, né, com a questão da comunidade LGBT naquele período. E agora, esse ano, o livro da Érica vai ser relançado, né, 25 anos depois. Ela vai ampliar, revisar o livro, e aí várias pessoas entraram para colaborar. E eu fiz uma pesquisa exatamente sobre a noite LGBT paulistana dos últimos 25 anos. Né. Então, eu sempre tive muito interesse em documentar a história da comunidade, da cultura LGBT. É um assunto que me interessa, tanto que eu também levei isso para os meus filmes, né? Nos documentários A Volta à Paulicéia Desvairada, em São Paulo e Hi-Fi, que são documentários também históricos sobre a noite de São Paulo, noite LGBT de São Paulo, e ao mesmo tempo a questão dos livros. Então, também envolvido com essa coisa da noite, em 2003 eu tive a ideia de fazer um livro que imortalizasse a casa noturna paulistana A Louca, que é um lugar que, foi underground, né? Acho que depois ficou meio gourmetizado, mainstream, e agora está lá boiando numa certa indefinição. Mas enfim, houve um tempo em que A Louca era um lugar muito interessante para essa questão da expressão das pessoas LGBTs, e principalmente por conta de uma festa, né? A Louca é a boate em si, mas havia um evento que acontecia aos domingos, né? As matinês domingueiras, que era o Grind, a festa Grind, que tinha uma importância revolucionária, porque foi a primeira vez que uma noite, uma festa em São Paulo, mas eu acho que até no Brasil, propôs a coisa de tocar rock para o público LGBT, né? Que era uma coisa que não existia, né? Existia muito esse estereótipo, né? Do que um homem gay quer ouvir, o que uma mulher lésbica quer ouvir. E na época, então, pessoas tês, nem existia, as pessoas nem discutiam isso, né? Essa preocupação estava totalmente, né, escanteada. Mas, de qualquer forma, existia um estereótipo de gays que só gostavam de música eletrônica, drag music e tal, e as lésbicas é aquele estereótipo de que só gosta de MPB, bar com voz e violão, né? Então o Grind trouxe uma novidade, era rock para o público LGBT. E isso hoje parece estranho a gente pensar, parece até surreal, falar, nossa, mas por quê? Parece tão comum isso, mas não era, né? Então o Grind teve uma importância social incrível. E aí eu, como frequentador do lugar, resolvi fazer um livro que documentava essa noite. E fiquei pesquisando entre os anos de 2003 e 2008, e o livro foi publicado finalmente em 2008. Eu estou com 2 microfones aqui. Que é esse aqui, né? Tragam os Cavalos Dançantes, que eu trouxe um exemplar. Foi publicado em 2008 pela Dinamite Edições,
que era uma editora do próprio André Pomba, DJ, criador da Festa Grind, que faleceu ano passado, infelizmente, né? O Grind, a Festa Grind surgiu em 1998, então a gente lançou o livro em 2008, 10 anos depois, para comemorar os 10 anos da festa, né? E foi uma experiência interessante, então é um livro jornalístico, foi meu primeiro livro, né? Um livro de reportagem, e eu continuei na minha pesquisa, né? Tentando fazer uma documentação, né, da comunidade LGBT, nessa questão sociocultural, dos costumes, à noite, né? São as coisas que é o meu tema, né? E, finalmente, alguns anos depois, já cada vez mais envolvido com o cinema, fui publicar outro livro, que foi em 2016, que eu não trouxe porque eu não tinha nenhum exemplar comigo, então não deu para trazer, que é O Cinema que Ousa Dizer Seu Nome, que foi publicado em 2016 pela editora Geostre, também de São Paulo, que também é um livro de reportagem, basicamente um livro de entrevistas com diretores LGBTs brasileiros do século XXI, né? Cineastas que recorrentemente fazem filmes dentro dessa temática, ou desse universo, né? Então é um livro é uma coletânea de entrevistas, né? Tanto esse livro como o outro, acho que dá para achar no estante virtual, quem se interessar em ler, ou o da editora Geostre, no próprio site da Geostre, né? E é isso. Esse exemplar aqui, eu queria aproveitar para fazer um merchan. Eu resolvi sortear esse exemplar para alguém, mas esse sorteio vai ser não hoje, e sim na terça-feira, às 3 da tarde, na sessão do meu filme Nós Somos o Amanhã, lá no Cine Cultura. Então, quem quiser concorrer a esse livro, vá à sessão. E aí, no final da sessão, eu sortearei esse exemplar. Porque também, né, já que a gente está aqui... Então é isso, Nós Somos o Amanhã passou ontem à noite, né? E vai reprisar na terça, às 3 da tarde, no Cine Cultura. Inclusive, um dos atores do filme está aqui, que é o Bernardo de Assis, belíssimo. E, enfim, estamos aqui. Mas só para arrematar a história do debate, então eu acho importante, eu estou mais ligado não à literatura, né, de prosa ou poesia dentro do universo LGBT, mas eu estou ligado mais nos livros históricos, jornalísticos, né? Então esse o meu envolvimento está muito ligado a isso, né? A livros de pessoas pioneiras que também já contavam essa história antes, como o João Silvério Trevisan, com Devassos do Paraíso, e o James Green, com Além do Carnaval, além de outros livros que ambos fizeram e fazem, né, que tem a ver com a memória da comunidade LGBT brasileira. E, inclusive, temos aqui também aqui o Renan Quinalha, que é um representante, é um herdeiro, né, dessa literatura, vamos chamar assim, jornalística, né, de memória, de história, de resgate dos direitos e políticas LGBTs, né, que você vai estar numa mesa daqui a pouco, né, ainda hoje. Então, assim, eu acho que hoje existe um mercado, mas a palavra mercado às vezes é meio pejorativa, né? Mas, enfim, existe um mercado, existe um fluxo muito legal, cada vez maior de livros históricos, jornalísticos, memorialistas, né? Falando da memória, da cultura LGBT brasileira. E eu acho isso super importante, né? Porque o Brasil, apesar de todos esses esforços, ainda é o famoso país sem memória. E isso é que é muito trágico, né? É isso. Muito obrigado pelas suas considerações. Alguma questão específica para algum dos nossos convidados? Nós vamos fazer a última rodada da mesa, mas se acaso alguém quiser fazer alguma colaboração, complementar alguma fala, estejam à vontade. Bom, eu vou nesse momento fazer 3 perguntas, uma para cada convidado, e já peço que, com a resposta, vocês já direcionem para as considerações finais, tendo em vista a temática proposta e, principalmente, o desafio que foi estruturar dentro de um festival que predominantemente se estrutura a partir do audiovisual, inserir essas discussões transversais. Porque, de fato, quando nós conversamos com o Cristiano a primeira vez e formatamos essa proposta de que o Digo conseguiria, sim, se estabelecer a partir de uma discussão também com viés teórico, é extremamente desafiador. E ver a concretude disso é algo extraordinário. Sobretudo, para que as próximas edições
possam continuar reverberando e potencializar para que as camadas sociais cheguem até o festival, né? Alexandre, durante a sua fala e principalmente considerando a sua trajetória como escritor, quando eu li o livro Mix Macunaíma, eu fiquei me perguntando sobre alguns aspectos, sobretudo com respeito a esse resgate que você faz da modernidade, né, desse texto por excelência, não apenas a partir do título, mas todo o enredamento do livro se dá nesse retorno da modernidade, da Semana de Arte Moderna como um todo. Eu sempre me pergunto, né, como professor de literatura, os desafios de se mapear na modernidade as existências subjetivas, né? E me parece que o seu romance ele dá conta disso a partir do momento que incorpora esse pluralismo na estrutura do texto, na linguagem adotada, e durante esse processo de análise do livro me surgiram algumas indagações se já era um projeto estético pretendido por você enquanto autor, ou se durante a elaboração do romance a modernidade ela ressoou no texto de uma maneira orgânica e fluida. Eu imagino, claro, que é uma referência da sua literatura, mas eu fiquei me perguntando se isso se dá em um movimento pré-produção do livro ou se durante a construção essas temáticas foram surgindo e você foi incorporando na construção do livro. Uma ótima questão, Rafael. Deixa eu ver como eu vou pensar isso. Tem um escritor brasileiro, Ricardo Lises, que ele fala que o Brasil é viciado em realismo e melodrama, né? E que a gente mal incorporou algumas experimentações estéticas dos modernismos, né, de 100 anos atrás. Isso sempre foi uma coisa que me interessou, porque eu acho que a forma literária, a forma da arte em geral, ela também é um conteúdo, ela também diz algo, né? Então, para mim, por exemplo, já desde o primeiro livro, o Nicotina Zero, era importante rebater um pouco essa estrutura do realismo que eu encontrava nisso, nesses clichês que o Jean escreveu tão bem sobre uma literatura LGBT, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, o Nicotina Zero ele é um romance que se passa durante uma noite de folga de um DJ LGBT que não necessariamente é gay, talvez seja bissexual, também queer. E por mais que a noite tenha sido um lugar que tenha me formado muito subjetivamente, inclusive a Louca, né, a gente se encontrava, era um lugar muito de encontro, eu, no Nicotina Zero, resolvi rebater a ideia de que a noite é o lugar por excelência que nos oferece o espaço da liberdade. Porque existe uma clivagem de classe que nunca me acolheu, nem na Louca. Então eu queria mostrar o quanto existe essa ideia também de que a gente é relegado para a noite com uma falsa ideia de liberdade, que é totalmente neoliberal e onde você encontra LGBTs que são cínicos, que são neoliberais, que são muito a me chamar. E aí eu falei assim, como que eu vou colocar esse tipo de personagem, já que o clichê da literatura LGBT é você colocar a gente como vítima, né? Eu gosto de uma arte, em geral, no cinema, na literatura, que mostra personagens cinzentos, que tem o seu lado sombrio também. Só que isso é um problema, né? Um dia eu ouvi a Mara Moura falando assim, esse não é o momento de falar que nós temos um lado sombrio. Né? Eu falei, depende da narrativa que você está tentando criar. Se a gente for falar, por exemplo, talvez sobre esse menino que acabou de ser vitimizado, talvez seja esse o caminho, que vai ser maravilhoso. Depende da história que você quer contar. Eu acho que para mim é muito importante fazer uma autocrítica do universo gay. Mostrar que nós somos cínicos, que nós objetificamos os corpos, que nós dessubjetificamos as pessoas, né? E as minhas narrativas são marcadas por isso. O meu segundo romance, Itinerários para o Fim do Mundo, ele já pega mais as experimentações do modernismo
para voltar mais para a sua questão, no sentido de que eu comecei a questionar o seguinte: uma coisa no mundo heteronormativo, e que vem se desenvolvendo desde o Renascimento, é a ideia de que o artista tem um estilo próprio. E eu acho que na era da internet é interessante você ver que a gente consegue emular diversas vozes, emular diversos estilos dentro de um mesmo livro, e que isso pode mostrar um olhar queer sobre o mundo, percebe? E aí quando eu cheguei então no Miss Macunaíma, que é esse romance aqui, em que eu reconto os últimos dias de vida do Mário de Andrade, era muito importante para mim mostrar que o Mário de Andrade também era sombrio, né, de que o Oswald de Andrade era mais sombrio ainda, de que como autor gay eu não estava interessado só em reabilitar o Mário de Andrade como homem negro e gay, que até hoje não se fala nisso, mesmo quando ele foi homenageado na Flip, né? Ou a primeira fala que teve na Flip do Mário de Andrade era do Wisnik falando: olha, já vamos falar logo que ele era gay, porque isso não é o importante. É sempre assim, né? E aí eu falei assim: eu quero mostrar que eu sou capaz de falar de um homem gay, mas também sobre um homem gay que foi capaz de falar sobre o Brasil todo, né? Então, o livro ele se alterna com cartas, que eu recriei a linguagem do Mário, fiz todo um estudo sobre a sintaxe do Mário, as gírias do Mário, o que ele pensava nos últimos anos de vida dele, qual era a produção, quais eram as questões, e capítulos que vão se alternando com esse, que eu reconto o livro Macunaíma, só que não de uma maneira mítica, pensando que também o Mário ele tinha um limite na época dele, que era olhar para a questão indígena, por exemplo, ou para a questão da africanidade, como ainda dentro de que hoje a gente vai colocar como um clichê. Ele tinha limites e ele se criticou. E eu queria mostrar o próprio Mário se criticando dentro do modernismo para ir contra a canonização dele como homem branco que cria obras universais. Eu falei, hoje em dia nós já temos um repertório de vários estudos sobre as comunidades Macuxi, Taurempag, que são os povos indígenas que cultuam até hoje o mito do Macunaíma. Eu fui atrás dessa história, desses povos, para mostrar um Macunaíma meio Forrest Gump, assim, que teria vivido desde 1500 até hoje, passando por várias fases da história do Brasil, não mais de uma maneira mitológica, mas de uma maneira histórica, né, para, de uma certa forma, homenagear o Mário e também mostrar os limites dele e falar: olha, eu sou uma bicha que estou interessado na história do Brasil, nessa história de criação de milícias, que vem desde 1500, e uma série de outras coisas, né? E aí, nesse sentido, eu falei, eu queria criar um livro que tivesse várias vozes e vários estilos diferentes, né? Para mostrar desde uma linguagem barroca do século XVIII, uma linguagem de uma blogueira do século XXI, muito híbrido, né? Eu gosto de livro que provoque o leitor, que dê trabalho para o leitor, entendeu? Que você precise completar com a sua experiência, né? Tem um capítulo visual aqui no livro que eu fiz com um amigo meu maravilhoso, Bruno, também. Teve um capítulo sonoro, que a gente não pôde incluir por questões jurídicas, que depois eu vou querer até informar com quem para me defender sobre, que a editora não quis assim, bancar, porque eu fiz com um amigo meu que é músico, um capítulo de 20 minutos, que enfim, reúne memes, falando de várias coisas, entendeu? Mostrando que a literatura também pode incluir o cinema, a música, enfim. E mostrar que nós, autores gays, autores LGBTs, conhecemos de literatura em geral, sabe? Era um pouco assim, como estar aqui para discutir o que vocês acham que é o cânone, né? Extraordinário. De fato, foi essa a impressão quando eu tive o contato com a obra. Inclusive, eu utilizei a sua obra quando eu trabalhei com os meus estudantes Macunaíma, justamente para mostrar essa linguagem, né, rarefeita, híbrida, plural. E é interessante porque é uma releitura que nos permite, inclusive, acessar essas subjetividades contemporâneas, né? E quando nós estávamos fechando a curadoria, o Cristiano comentou que o Alexandre Rabelo estaria na mesa, eu fiquei extremamente empolgado, porque realmente foi uma experiência muito exitosa em sala de aula, esse contraponto, né?
com aquilo que o cânone apregoa e também com essa voz subjetiva. E quero muito agradecer, Alexandre, pelo aceite, pela participação, e dizer a quem não sabe, mas o Alexandre tem um batismo literário de Jorge Amado, né? Então acho isso formidável, né? Então, muito da linguagem lírica, sensual do Jorge Amado também ressoa um pouco na sua escrita, né? Então é uma escrevivência que atravessa a literatura. Jean, uma pergunta e uma resposta sucinta em função do nosso tempo. Quando eu conheci um pouco mais sobre o projeto da Casa Queer, e principalmente essa interface com a Flip, em alguma medida você vislumbra que esse projeto ele tem um caráter de itinerância pelas capitais brasileiras, enfim, de que maneira que você tem se colocado também em diálogo com outras realidades para além do eixo Rio-São Paulo, e de que forma que ativistas, fomentadores da cultura, de produção LGBT, pode se inspirar na Casa Queer para a realização de projetos similares, com propostas que de fato possibilitem uma emancipação. Acho muito bom falar sobre isso, porque sim, a Flip é só talvez a incubadora da Casa Queer, né? Assim, a gente esse ano já fez a Casa Queer dentro da programação oficial da Parada de São Paulo, justamente por isso, porque para promover essa itinerância, até porque ir à Flip é muito caro, né? A Flip não é um espaço diverso, muito pelo contrário, nem todo mundo pode pagar 3, 4 mil reais para ficar 3 dias numa pousada. Então é um espaço elitizado. E sim, é um desejo da gente, né, de itinerar com o projeto, mas mais do que isso, Rafa, eu acho que hoje nós temos a internet, né, as redes sociais, e acho que você falou a palavra certa, de que o projeto possa inspirar outras iniciativas, porque seria muito arrogante da minha parte achar que eu, com o meu projeto, vou trazer para a feira de Goiânia, sendo que eu tenho certeza que tem muita gente aqui capaz de fazer isso de uma forma muito mais qualificada, porque conhece a sua região, porque conhece os seus escritores e os seus produtores culturais. Então, mais do que qualquer coisa de que seja um projeto pioneiro, ele é pioneiro na Flip, mas ele não é pioneiro como projeto, porque outras pessoas estão fazendo isso de outras formas, em outros espaços, e é com essas pessoas também que eu quero talvez conversar, eu quero dialogar para que a minha experiência enriqueça a experiência de outras pessoas e que as experiências de outros enriqueçam a minha experiência, porque a gente faz muito no experimento, né? É tudo tentativa e erro. Então, quanto mais pessoas cheguem, quanto mais pessoas a gente possa conversar e dialogar, mais potente vai se tornar a nossa fala, porque nós vamos disseminar o que nós queremos discutir. Disseminar de maneira produtiva e que a gente não fique conversando só entre nós mesmos. A Casa Queer, mais do que uma coisa de, agora eu não quero mais os héteros conversando com a gente, falando com a gente, porque eles não sabem falar. Não, é muito mais de, eu quero que tenha um espaço em que nós possamos falar e que, com perdão da palavra, puta que pariu hétero, aprenda como se conversa com a gente, aprenda sobre o que nós estamos falando, porque é também um letramento. A gente tem uma responsabilidade também de letrar essas pessoas, e nós estamos sendo letrados por eles há 2.000 anos, há 3.000 anos. Está na hora de a gente virar o jogo e começar a letrar essa gente também. Para que eles entendam que... Tem uma jornalista, eu vou encerrar com isso, tem uma jornalista que se chama Yaci Nunes, que é do Rio, que ela me contou uma história que eu sempre repito, que eu amo. Ela já é viúva, o marido foi perseguido pela ditadura, e aí ela, muito maravilhosa, está sempre bêbada, com uma taça de champanhe, e com o batom sempre borrado, porque ela sempre vai retocando aquele batom, sempre. E aí ela encontra um cara e vão jantar. Esse cara a convidou para jantar. E é uma mulher das antigas, o homem paga a conta, né?
E aí ele leva ela para uma cantina italiana. E aí ela chega na porta dessa cantina e ela fala pro cara assim, é aqui? Aí o cara fala, vamos para outro lugar, acho que você não gostou, né? Aí ela virou para ele e falou assim, claro, meu amor, o mundo é mais amplo. Então, assim, eu acho que o que nós estamos precisando agora, de fato, é falar para a galera, hétero, o mundo é mais amplo, meu amor, né? Inclusive para nós mesmos, né? Às vezes a gente mesmo precisa aprender isso para poder ensinar um pouco mais de que o mundo é muito mais amplo. Eu acho que é isso. Eu vou encerrar. Deixa eu só falar uma última coisa, Rafa, que diz respeito a uma vivência pessoal. A minha infância e a minha adolescência foi vivida em Goiás. Muita gente não sabe disso. Eu morei em cidades de Goiás e Tocantins, Porangatu, Porto Nacional. Meu primeiro amor era de Goiânia. E eu falei com o Cristiano no dia que eu cheguei, tinha 26 anos que eu não pisava em solo goiano. E aqui nessa terra, eu vivi os meus primeiros amores. Aqui nessa terra, eu saí do armário com 14 anos. Aqui nessa terra, eu sofri os piores bullying que eu poderia ter sofrido dentro da minha história e aprendi muito. E voltar aqui depois de tantos anos com finalmente um projeto que diz muito para mim sobre a minha história, eu estou tremendo para falar isso para vocês, é de um simbolismo muito, muito, muito grande, porque é quase como se eu estivesse fechando um ciclo da minha vida, da minha história, para iniciar um ciclo mais potente. É muito importante estar aqui dividindo isso com vocês, porque Goiás, lá fora, lá no Sudeste e no Sul, as pessoas veem a parte de cima do Brasil como um lugar menor, como um lugar menos potente, como um lugar de gente incapaz. E puta que pariu, eu amo os goianos, eu amo os tocantinenses. Aqui eu aprendi muito sobre o amor, aqui eu aprendi muito sobre a resistência, sobre me defender. Então eu estou muito, 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 muito feliz, estou me sentindo muito honrado de estar falando sobre essas histórias aqui com vocês. E valorizem os produtores de vocês, valorizem quem produz história aqui, valorizem quem está empreendendo culturalmente aqui, porque vocês são incríveis e acreditem nisso, mesmo que digam que não. Muito obrigado, Jean, e principalmente por demarcar a importância dessa subversão, né? O Digo representa muito esse lugar, e é importante perceber o diálogo que o Digo estabelece com os interiores, né? Eu moro recentemente em Goiânia, sempre transitei por esse espaço e o Digo me chegou numa cidade interiorana, né? Então, quer dizer, é importante pensar o quanto que a arte e a proposta audiovisual, ela verdadeiramente nos resgata e nos reposiciona para os enfrentamentos que a nossa existência requer, né? Luffy, para fechar a nossa mesa, e considerando o fato de que eu me debrucei sobre a sua biografia e achei muito interessante a sua participação numa rodada sobre literatura, porque o jornalismo, ele transiciona, né? Eu sempre brinco com os meus estudantes quando eu trabalho o gênero crônica, desafio, né? Porque é um gênero que está no entre-lugar, né? É um gênero, muitos o vê numa perspectiva literária, já outros estabelecem por ele apenas uma visão minimamente utilitarista, pelo fato de ter ali uma presença marcada em jornal. E eu percebo que quando nós tivemos a ocasião do Nobel de Literatura, né, da Svetlana Alexievich, a escritora bielorrussa, que é uma jornalista, e ela documentou sobre o pós-guerra, relatos sobretudo de cunho feminino, isso oportunizou para os estudos críticos, para a teoria da literatura, um outro olhar sobre o fazer jornalismo.
e como que ele se associa realmente à literatura. E daí eu me pergunto, né, a gente consegue perceber esse momento de transição, né, você como jornalista, como alguém que também tergiversa com a palavra literária, é possível perceber que o jornalismo ele tem cada vez mais se aproximado de uma preocupação estética, a exemplo de uma escrita criativa? É possível que a gente faça essa inter-relação? Como que você analisa a presença do jornalismo dentro dos estudos literários? Como que isso impacta na sua produção? Olha, eu não sei, eu tenho a impressão que o jornalismo atual, generalizando, né, não está muito literário. Eu tenho a impressão que está cada vez... Isso, claro, é o problema, eu acho que é um resultado da internet, né? Porque o jornalismo, a internet, né, eu sempre digo isso, né? A internet é uma coisa muito boa e ao mesmo tempo destruiu muita coisa, né? O jornalismo foi isso também, porque essa coisa da audiência, dos links, e aí o jornalismo foi decaindo muito, né? Porque ficou muito dependente dessa coisa de caça-clique, né? A última vez que eu trabalhei como jornalista num veículo, né, que foi o site Vírgula, eu saí de lá em 2015, já quase 10 anos. Era um site incrível de cultura, a gente fazia matérias, fazia coisas legais. Aí, de repente, trocou a editoria, trocou a chefia lá, os donos trocaram, e veio uma nova chefia lá que era caça-clique, né? E aí a gente, né, que assim, estranho falar isso, mas a gente fazia matérias assim sobre assuntos que a gente considerava interessantes, culturais, né? Porque era um site de cultura, né? E aí o novo chefe falou, não, a gente precisa de clique, tem que fazer matéria da Mulher Melancia, que era uma personagem da época, né? Nem sei que levou a Mulher Melancia, por falar nisso, mas na época ela estava em alta, né? Aí a gente ficou assim horrorizado, né? Porque se sentiu super, meu Deus, nós fazemos, a gente se achava, os jornalistas, né, as nossas chefes, eram duas chefes, né, a Cláudia Seff e a Silvia Ruiz, que eram maravilhosas, e a gente se sentiu muito órfão, porque elas mandaram elas embora, não sei o quê. Então esse episódio foi muito sintomático para mim, de ver como o jornalismo estava afogado nessa questão, foi ficando, né? E hoje, quando eu entro em alguns sites, mesmo que se dizem de cultura, tá assim, são matérias curtas, porque senão ninguém lê, é uma coisa meio desesperadora, né? Quer dizer, a gente já tem essa tradição também do Brasil não ler muito, as pessoas não leem livros, né? Quer dizer, generalizando, né? Lógico. E aí na internet piora, né? Porque as pessoas estão... nesse documentário que eu fiz agora, o Breve História da Imprensa, tem um depoimento de uma pessoa que é um jornalista LGBT, que é o Pedro HMC do Põe na Roda, em que ele fala, ele é jovem, eu considero ele jovem, mas ele já se considera old school, né? Porque aí ele fala assim, para mim é uma dificuldade fazer conteúdo para a geração de agora, que tudo tem que ter 1 minuto, quer dizer, ele já está preocupado com o vídeo, que não pode virar mais que 1 minuto, senão as pessoas não assistem. Então, eu acho que hoje no jornalismo vive um dilema entre o mercado e você ser um veículo, um jornal, revista, site, que tem que vender, ou seja, ou tem que vender em banca, ou assinatura, ou se é na internet, tem que vender anúncio, ou site para assinante, mas quase não tem mais também, tem algumas áreas, né, às vezes são... Então vive esse dilema do jornalismo para sobreviver, tem que ser um jornalismo que dá clique, ou se você tem quem se dá o luxo, quem às vezes, talvez um editor, não sei, alguma coisa que sustente de outra forma para poder se dar o luxo de ter um veículo jornalístico que escreva, né, que consiga sobreviver fazendo textos longos e que não está nem aí, tipo assim, a gente está fazendo o que a gente quer, né? Um exemplo interessante também que está nesse meu filme é um exemplo já antigo, que foi a revista Geni, que era uma revista virtual LGBT, foi feita por um coletivo de pessoas ligadas à questão LGBT, eram 27 pessoas, era bem diverso esse time. A revista existiu entre 2013 e 2016, totalmente virtual, e sem dinheiro, eles faziam na guerrilha, todos tinham outros trabalhos, outras coisas, e faziam a revista mensal porque eles queriam fazer. Aí eles falam isso, né? A gente fez uma revista pra gente, era a revista que a gente gostaria de ler, então a gente fez, e aí começou a ter uma repercussão, foi super legal, só que o dia a dia, a necessidade de sobreviver, de ganhar dinheiro, de ter tempo para fazer uma coisa assim, foi esmagando aquelas pessoas. E aí chegou um momento que eles falaram, ou a gente parte para uma coisa de buscar patrocínio,
ou um edital para a revista existir, sei lá o quê, mas aí a gente vai começar a ter rabo preso, porque não tem jeito, né? Quando entra o dinheiro no meio, você passa a ter um rabo preso com quem deu aquele dinheiro, com sei lá o quê, com qual edital, com a curadoria, não sei de onde. Então, assim, eles falaram, a gente não queria ter nenhum rabo preso, a gente queria falar o que a gente queria. Então, a gente achou melhor acabar, e aí eles terminaram, depois de 3 anos, né? Agora, só um detalhe que eu queria acrescentar, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse meu filme, que eu percebi a Geni, por exemplo, que já é antiga, porque acabou em 2016, quando eu fui ler ou reler matérias, eu fiquei maravilhado porque elas não estão mortas. Então, né, o Lampião da Esquina é a mesma coisa, né, que é o principal jornal, foi o primeiro jornal gay oficial, né, do Brasil em 78, 81. Quando você vai ler as matérias do Lampião, você vê que o jornal sobrevive independente da coisa quente da notícia, né? Porque os textos são muito legais, né? O jeito, o humor que tinha no Lampião, uma irreverência, um certo deboche. Então, para mim, é prazeroso ler essas coisas antigas do jornalismo velho, né? Porque supostamente o jornalismo ele só tem interesse na hora, porque ele é noticioso. Então, não, quando você fala da crônica, muitos dos veículos LGBTs que eu pesquisei, e acho que veículos não LGBTs do jornalismo brasileiro também são assim. Quando você vai reler depois de um tempo, aquilo tem um sabor quase de crônica. Ele está vivo, não tudo, claro, né? Mas muita coisa está viva. Então é legal perceber essa intersecção do jornalismo que quer informar, que quer fazer um registro de um momento, com uma coisa de construção literária, né? Então acho que o Lampião tem muitas coisas do Lampião que eu considero literárias, do Snob também, que é o primeiro coisa, que é um fanzine dos anos 60, que os caras faziam mimeografar. É interessante isso, a Geni tem isso também, né? E o Mix Brasil tinha isso, mas é que o Mix se perdeu, né? Então não dá mais, virou Sodoma e Gomorra, foi soterrado. Só se um dia um hacker do 50º milênio conseguir salvar, mas acho que não vai dar. Então, assim, eu acho que a crônica é uma coisa... Eu gosto muito de crônica, né? Leio muito livro de crônica, eu gosto muito do formato, né? E acho bacana essa coisa do jornalismo, muitas vezes se aproximar disso, eu curto muito isso, assim. E é isso, não sei se eu respondi essa pergunta. Obrigado. Bom, eu quero agradecer uma vez mais, reiterar a importância desse momento do Digo, né? Para a abertura dessa tarde altamente qualificada. Alexandre, Lúcio, Jean, muito obrigado. E já quero convidar o professor Ítalo Silva, que vai mediar a segunda mesa, né? Bem como as nossas queridas convidadas, poetas da minha predileção do estado de Goiás, Lavínia Mendes e Beta Reis, duas importantes expressividades da lírica goiana. Então, para aqueles que não conhecem as obras, seguramente vai ser uma oportunidade incrível para socializar com elas. Muito obrigado a cada um de vocês por esse momento.